Fala galera que acompanha o Last Shot, tudo certo? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a situação de Lonzo Ball, a ida de Blake Griffin para o Celtics, a extensão de Tyler Herro e a extensão de Steve Adams, e também vamos falar sobre a situação de Joel Embiid, qual seleção que ele vai atuar, pela seleção camaronesa, pela francesa ou pela seleção americana. Também iremos falar sobre os jogos que acontecem do dia 7 até o dia 10 de outubro. Então, bora pro vídeo! O jovem armador do Chicago Bulls, Lonzo Ball, deve ficar de fora dessa temporada por no mínimo 4 meses, dependendo do estado da sua recuperação. Lonzo Ball, que sofre com lesões desde sua primeira temporada com o Bulls, que foi no ano passado, ficou limitado a participar de apenas 35 jogos. Porém, suas médias foram de 13 pontos, 5.4 rebotes e 5.1 assistências. Tem em suas jogadas seus arremessos de 3 pontos, porém adiciona bastante defesa e criação de jogadas ao time do Chicago Bulls. Ele passou por uma segunda cirurgia este ano, pois estava sofrendo com dores no joelho, desde janeiro do mesmo ano. Segundo o próprio Lonzo, suas dores eram tão fortes que ele não podia nem correr nem saltar, e também estavam atrapalhando fora de quadra, pois tarefas como até subir escadas estavam se tornando coisas dolorosas e difíceis por conta da dor em que sentia. Apesar do Chicago Bulls sentir falta de Ball em quadra, segundo declarações do próprio técnico Billy Donovan, Chicago está preparado para uma temporada inteira sem Ball em quadra, caso for preciso para uma boa recuperação do atleta. A próxima notícia é sobre o ala pivô Blake Griffin, que é o novo reforço do Boston Celtics para a temporada de 2022-2023. Ele assinou um contrato de 1 ano com a franquia e receberá o valor mínimo dos veteranos, que é cerca de 1,8 milhões de dólares. Griffin era um agente livre irrestrito, que jogou a última temporada pelo Brooklyn Nets. Ele vai disputar a sua 13ª temporada na NBA. Griffin também atuou no Detroit Pistons, porém sua passagem mais marcante foi pelo Los Angeles Clippers, time que o draftou no ano de 2009. O time do Celtics traz Griffin para incorporar uma rotação de garrafão, pois o técnico interino Joe Mazzulla conta apenas com Al Horford e Grant Williams como opções de garrafão. E também essa será a dupla titular por pelo menos o início da temporada. A principal preocupação de Boston Celtics são as lesões. Elas fizeram com que eles perdessem vários jogadores na posição 4 e 5, como por exemplo Robert Williams III, que vai desfalcar o time por 3 meses, o reserva dele Luke Kornet, que vai desfalcar o time por cerca de 2 semanas, e o recém-chegado Danilo Gallinari, que vai desfalcar o time por toda a temporada. Blake Griffin, que já foi 6 vezes All-Star, hoje em dia é apenas uma sombra do que ele já foi. Teve uma queda física, perdeu explosão, que era um de seus principais diferenciais, e acumulou lesões. Na última temporada conseguiu médias de apenas 6.4 pontos, 4.1 rebotes e apenas 17 minutos de média em quadra, atuando pelo Brooklyn Nets. A principal contribuição do Blake Griffin para o Boston Celtics vai ser a sua liderança em vestiário e a sua experiência na NBA, já que junto a Al Horford e Danilo Gallinari, eles são apenas os únicos jogadores do Boston Celtics que possuem mais de 30 anos. Para fazer a contratação de Blake Griffin, o Boston Celtics abriu mão de assinar com Denzel Valentine. A próxima notícia é sobre o camaronês Joel Embiid, pivô do Philadelphia 76ers, que parece estar acumulando nacionalidades. Ele, que ainda em julho deste ano obteve nacionalidade francesa, no dia 29 de setembro deste mesmo ano também conseguiu a nacionalidade americana. Aos 28 anos de idade, a sua maior motivação para conseguir a nacionalidade americana, segundo o próprio, foi a sua família, já que seu filho nasceu em território americano e ele ainda declarou que se sente feliz em morar e atuar nos Estados Unidos.
O resultado da obtenção das nacionalidades por Embiid é que ele vai poder escolher entre defender a seleção francesa de basquete ou a seleção americana. Porém, segundo ele mesmo, é muito cedo para fazer esta decisão. Qualquer que seja a escolha do pivô, as duas seleções são fortes. Recentemente, durante as Olimpíadas de Tóquio, houve 2 encontros entre as duas equipes, havendo uma vitória para cada. Para os franceses ainda na fase de grupos, já os americanos levaram a melhor, pois a sua vitória aconteceu na final e conquistaram assim a medalha de ouro na competição. Caso o Embiid escolha a seleção francesa, ele vai jogar ao lado de muitos companheiros de NBA, como Evan Fournier, que é jogador do New York Knicks, e Nicolas Batum, jogador do Los Angeles Clippers, acrescentando muita força para a seleção francesa. Apesar do ouro na Olimpíada de Tóquio, a seleção americana vem em declínio, pois não tem se saído tão bem em competições organizadas pela FIBA, podendo até ser passada pela Espanha no ranking de seleções de basquete. A adição de Embiid aos americanos pode vir a calhar, já que seria uma injeção de ânimo para a equipe que é comandada por Steve Kerr, que também é técnico do Golden State Warriors. A primeira semana de outubro começou com 2 extensões de contrato importantes para Miami Heat e para o Memphis Grizzlies. No caso do Heat, veio a extensão de Tyler Herro. O ala armador de 22 anos assinou uma extensão contratual de 4 temporadas no valor de 130 milhões de dólares, sendo 120 milhões de dólares totalmente garantidos e os 10 milhões restantes serão somente em incentivos para o jovem jogador. O novo contrato de Herro entra em vigor somente no ano de 2023, já que ele ainda possui 1 ano de contrato restante no seu contrato de calouro. O novo contrato garante a permanência do jovem no Heat até o ano de 2027. Tyler Herro, que ganhou o prêmio de melhor reserva na temporada passada, obteve médias de 20,7 pontos. Ele é o segundo maior pontuador do Miami Heat. 5 rebotes e 4 assistências numa média de 32 minutos de quadra, com uma média de 39,9% de arremessos de perímetro. Herro desempenhou um papel importante para o Heat na temporada passada. Ele ajudou o time a chegar nas finais de conferência, onde perdeu uma série de 7 jogos contra o Boston Celtics. Herro mal atuou na série devido a uma lesão na virilha. Jogou somente 6 minutos do último jogo da série. Agora, no caso de Memphis Grizzlies, o time acertou uma extensão de contrato com o pivô Steven Adams por 2 anos no valor de 25,2 milhões de dólares. A extensão também entra em vigor somente no ano de 2023, garantindo a permanência do Aquaman, como Adams é conhecido pela liga, até 2025. Adams chegou ao Grizzlies em agosto do ano passado, vindo do New Orleans Pelicans, e foi importante para Memphis conquistar a segunda melhor campanha da NBA. Memphis, que perdeu a final de conferência para o Golden State Warriors. Com médias de 6,9 pontos, 10 rebotes e 3,4 assistências, sendo o melhor reboteiro ofensivo da liga, Adams se destaca pela liderança, impacto positivo em jovens jogadores, dominação de garrafão e por seus passes criativos e de longas distâncias, sendo assim muito valorizado pela franquia de Memphis. Agora vamos falar dos jogos que acontecem do dia 7 de outubro até o dia 10 de outubro. Primeiro começando com Charlotte Hornets vs Boston Celtics, que acontece às 8h30 da noite no Greensboro Coliseum em Greensboro. Depois temos Knicks vs Pacers, também às 8h30 da noite no Madison Square Garden em Nova York. Bulls vs Nuggets, marcado para as 9 da noite no United Center em Chicago. Pelicans vs Pistons, também acontecendo às 9 horas da noite no Smoothie King Center em New Orleans. Rockets vs Raptors, também marcado para as 9 no Toyota Center em Houston. E terminando a rodada do dia 7,
temos o embate entre Dallas Mavericks e Orlando Magic, marcado para as 9h30 da noite no American Airlines Center em Dallas. No dia 8 possuímos apenas uma partida, que é entre Milwaukee Bucks e Atlanta Hawks, às 13 horas da tarde, que acontece no Etihad Arena, em Abu Dhabi. No dia 9 de outubro, temos a primeira partida entre Raptors vs Bulls, às 19 horas, no Scotiabank Arena, em Toronto. No mesmo dia 9 acontece o embate entre Spurs e Pelicans, às 8 horas da noite, no AT&T Center, em San Antonio. No dia 9 também, Warriors vs Lakers, às 9h30, no Chase Center, em São Francisco. Kings vs Trail Blazers, às 22 horas, no Golden One Center, em Sacramento. E para fechar a rodada do dia 9 de outubro, temos o embate entre Los Angeles Clippers e Minnesota Timberwolves, às 11h30 da noite, no Crypto.com Arena, que é o antigo Staples Center, em Los Angeles. Temos 4 jogos marcados para acontecer no dia 10 de outubro. O primeiro deles sendo entre Charlotte Hornets e Washington Wizards, marcado para início às 8 horas da noite, e ele acontece no Spectrum Center em Charlotte. Na mesma hora, irá acontecer o duelo entre Cleveland Cavaliers e Philadelphia 76ers. Acontece no Rocket Mortgage Fieldhouse em Cleveland. Jogo que tem início marcado para as 8h30 da noite é entre Miami Heat e Houston Rockets, no American Airlines Arena, que é a mesma dona da arena do Dallas Mavericks. Em Miami acontece o jogo. E o último jogo da rodada do dia 10 é entre Denver Nuggets e Phoenix Suns, marcado para início às 10 horas da noite, no Ball Arena, que é o antigo Pepsi Center, localizado em Denver. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do conteúdo, curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Não esqueça de seguir a nossa página no Instagram, lá eu vou estar postando os resultados da partida no dia seguinte ao acontecimento. O link vai estar no banner do YouTube ou na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo e é nóis!